Irmãs e irmãos, começamos hoje a introduzir as palavras de Jeremias, a sua história. Farei breves comentários aos 3 primeiros capítulos. No primeiro capítulo, Jeremias, depois de se apresentar, narra a sua vocação à profecia. Impressionam-nos as palavras que Deus dirige ao jovem Jeremias. Antes que fosses formado no ventre de tua mãe, eu já te conhecia. Antes que saísses do seio materno, eu te consagrei. O Senhor garante àquele que será o profeta entre as nações que a sua providência o guiara desde o começo da sua existência e continuará a guiá-lo no cumprimento da missão a que agora o chama. Convém-nos ler com atenção este testemunho. É a vocação que dá sentido a toda a nossa vida e à nossa atividade. Se nos enganamos na vocação, corremos o risco de fracassar na nossa vida. O chamamento de Deus é sempre uma profunda experiência interior do divino e do humano. Não é fácil dizer essa experiência, mas ela é muito real. Jeremias conhece a Deus e sabe que é conhecido por Ele. Trata-se de um conhecimento amoroso, porque só quem ama e é amado conhece verdadeiramente. Na linguagem hebraica, conhece-se com o coração. O conhecimento amoroso faz de Jeremias um consagrado, um homem exclusivamente dedicado a Deus e separado de todo o resto, daí o seu celibato. Aos 20 anos de idade, no encontro íntimo com o Senhor, descobre que o sentido da sua vida estava fixado desde sempre nos planos divinos. Diante dessa evidência, o profeta treme. Sabe que é um simples homem, quase uma criança, e gago. A sua timidez não lhe permite oferecer-se como Isaías. Mas o chamamento divino está acima dos seus sentimentos, e Deus garante-lhe: estarei contigo para te salvar. Isto significa que Javé assumirá responsabilidade por tudo quanto Jeremias disser e fizer no exercício da sua missão. Deus pôr-lhe-á na boca o que deverá dizer e a força para o dizer. Para isso, purifica-o tocando-lhe os lábios com a mão. Reconforta-nos saber que a nossa pequenez e fraqueza não são obstáculos para a missão que o Senhor nos confia. O profeta é enviado para construir e destruir, plantar e arrancar, isto é, para endireitar os caminhos tortuosos do povo e aprofundar a revelação. Terá de falar contra a idolatria e a perversão dos costumes. E treme. Quem não tremeria em circunstância semelhante? É a luta interior entre as exigências da fé e a fraqueza humana. Nessa luta, até Cristo suou sangue. As visões do ramo da amendoeira e da panela a ferver são um convite ao profeta para que inicie imediatamente a sua missão. Encontrará dificuldades, mas a obra é de Javé, que está com ele. É difícil atuar nas coisas de Deus que nem sempre entendemos, mas é possível quando nos apoiamos na evidência da fé. Essa será a nossa força. Se fracassarmos, também Deus fracassará, o que não é possível. Por isso, como Jeremias, avançamos com a segurança de uma cidade fortificada, de uma coluna de ferro ou de uma muralha de bronze, e Deus vencerá. O capítulo 2 apresenta-nos a primeira intervenção profética de Jeremias na vida do seu povo. Apoia a reforma iniciada por Josias. É certo que a sua juventude poderia desacreditá-lo, mas o jovem fala apoiado na tradição profética que garantia a autenticidade das suas palavras. Jeremias inicia a missão em Jerusalém, coração de toda a malícia. Apesar da sua gaguez, proclama a mensagem. Recorda ao povo o tempo do deserto e a entrada em Canaã. Na dureza do deserto, a fé mantivera-se incontaminada,
Israel era para Deus como que uma esposa fiel, sua propriedade exclusiva, primícias entre as nações. E a bondade de Deus continuara a manifestar-se na terra prometida. Mas o povo, em contacto com a cultura e a religião dos cananeus, passa a adorar os Baais, deuses pagãos, quebrando a aliança. Os pastores, isto é, os dirigentes políticos e os próprios sacerdotes, depositários da lei e responsáveis pelo culto e pela instrução do povo, são coniventes na idolatria. O profeta denuncia a infidelidade e alerta os seus concidadãos para o absurdo de esquecerem a fonte de água viva, que é Deus, para procurarem saciar-se em cisternas de água choca ou mesmo secas. O terceiro capítulo apresenta-nos duas perícopas enxertadas por uma terceira mão, diferente de Jeremias e de Baruque. A presença do termo hebraico shuv, que significa conversão, eixo central de todo o capítulo, liga-as ao contexto. A expressão naqueles dias, característica da literatura profética para designar os últimos tempos, está em sintonia com os oráculos de Isaías. Jerusalém fora destruída e a Arca da Aliança, símbolo da presença de Javé e seu trono, fora despedaçada. O povo infiel fora disperso, mas Deus voltará a reunir os disseminados 1 a 1, 2 a 2, para constituir o resto escolhido e fiel, através do qual se hão de cumprir as promessas feitas aos patriarcas e a David. Surgirá um novo povo. Os antigos pastores mercenários serão substituídos por pastores segundo o coração de Deus. Efetivamente, depois do desterro em Babilônia, Deus enviou pastores como Zorobabel, Esdras e Neemias. Mas o povo de Deus só atingirá a sua plenitude e dará frutos abundantes quando chegar o bom pastor, Jesus, que enviará o resto fiel dos últimos tempos a pregar o Evangelho a toda a criatura, e nascerá a Igreja. Que o Senhor nos abençoe e nos conceda pastores segundo o seu coração.